Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto Minutos, podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. E para começar o episódio de hoje, a gente vai inicialmente falar sobre a WorldCoin. A empresa de análise de criptomoedas Look On Chain alertou que a WorldCoin pode enfrentar sérios problemas com a investigação do regulador alemão. A empresa acredita que o WorldCoin pode sofrer uma grande queda de preço se a investigação resultar em ações legais contra a empresa. Vale ressaltar, para quem ainda não sabe, que a WorldCoin é a moeda, é o projeto cripto lançado por Sam Altman, que ele é o CEO da OpenAI, que para quem não sabe é a dona do ChatGPT. A investigação contra o token WLD, que é o WorldCoin, ocorre há um ano e naturalmente, que nem o Lucão Chen falou, pode acabar ocasionando uma correção no preço. O escritório estadual da Baviera para a supervisão de proteção de dados começou a investigar o WorldCoin sob a alegação de que a empresa está coletando dados sensíveis em grande escala por meio de nova tecnologia. O projeto WorldCoin exige que os usuários tenham sua íris escaneadas em troca de uma identificação digital e oferecem tokens gratuitos em alguns países em troca da criação da identidade. Aqui no Brasil, por exemplo, está rolando isso em São Paulo, onde eles estão dando o equivalente a R$ 250 em troca do escaneamento da sua íris. Uma decisão muito pessoal, mas que eu, Paulo, particularmente acho um preço bastante baixo para ter a minha íris escaneada para colocar em um banco de dados que eu não sei exatamente qual é e para quê. Mas, de novo, uma decisão muito pessoal. E continuando o episódio do Cripto Minuto de hoje, a gente tem notícias sobre a crise causada pelo ataque na Curve Finance, que para quem não sabe é uma DEX, é uma exchange descentralizada. Justin Sun, que é o fundador da Tron e atual dono, por exemplo, da Poloniex, da Huobi, comprou milhões de dólares em tokens CRV para tentar aliviar a crise. Sun adquiriu 5 milhões de tokens CRV, avaliados em cerca de 13,8 milhões de reais, diretamente do fundador da Curve, o Mikhail Egorov. A intenção por trás dessa transação ainda não está clara, mas Sun anunciou uma parceria entre a blockchain da Tron e a Curve, o que sugere uma colaboração entre esses protocolos de DeFi. Vale ressaltar que, na verdade, ele adquiriu esses 5 milhões de tokens CRV que eram avaliados em 13,8 milhões de reais, mas ele pagou menos, ele pagou 9,5 milhões de reais. Ou seja, tratou-se de uma transação de venda livre, realizada provavelmente por OTC, né, como se fosse um balcão, diretamente entre uma pessoa e outra e por um preço abaixo do mercado. Esse dinheiro deve ser utilizado para alguma contenção de riscos de uma forma geral da própria plataforma da Curve. Por isso, esse desconto. Continuando o Cripto Minuto de hoje, a gente vai voltar para uma novela que a gente fala muito aqui no nosso podcast, que é sobre a FTX. A FTX revelou um plano de reembolso para seus credores e anunciou o fim do seu token nativo FTT. O plano classifica o FTT como uma ação e, portanto, não inclui os detentores do token no plano de reembolso. Isso significa que muitos dos grandes investidores da FTX que receberam tokens FTT como pagamento não terão reembolso. Ou seja, quem porventura recebeu pagamento em FTT diretamente da FTX vai ficar no prejuízo porque vai ficar naquela cotação ali realmente que tá, porque o projeto vai ser abandonado pela exchange. Vale ressaltar que a FTX 2.0 tem um plano base, mas deve sim fazer alterações nesse plano com base no feedback das partes interessadas. Assim, propõe a valorização dos créditos dos clientes em dólares a partir da data da falência. Dessa forma, o valor total pode sofrer alterações de acordo com os ativos que cada cliente possuía dentro da plataforma. Vale ressaltar que o site da FTX, para você poder reivindicar o seu saldo, ainda está disponível e vai até setembro. E para fechar o Cripto Minuto de hoje, a gente tem uma notícia interessante sobre o Bitcoin. O número de endereços que possuem igual ou mais do que 0,01 Bitcoin atingiu a marca de 50 milhões. Isso é legal porque indica que, apesar da queda no preço do Bitcoin que a gente está experimentando
nessa semana, né, agora ao longo desse mês de agosto, já podemos dizer assim, o número de pequenos investidores continua aumentando. É claro que quem tem 10 tem 0,01, mas é importante ver que o número de pessoas alcançando 0,01 também está crescendo. E vale ressaltar que esse é a ATH, é a all-time high dessa métrica, ou seja, nunca a gente tinha chegado antes em 50 milhões de carteiras contendo pelo menos 0,01 BTC. E esse foi o Cripto Minuto de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e eu espero ver vocês aqui novamente no episódio de amanhã. Valeu!